Fé para hoje está começando aí com você e grato pela sua companhia. Nós estamos falando nessa temporada sobre o fruto do Espírito e quando começa o texto em Gálatas 5, verso 22, diz que o fruto do Espírito é amor. E desse amor se desdobra em muitas atitudes que compõem esse conceito de amor. Alegria, paz, bondade. Agora pare e pense comigo. Hoje, quando a gente fala de amor, todas as pessoas estão compreendendo a mesma coisa? Eu creio que não, porque para muitos, amor é um sinônimo de sexo, para outros é uma paixão ardente e para outros é um desejo de consumir, de ter, e as pessoas vão compreendendo, explicando e ressignificando o amor conforme a sua própria vida, sua mentalidade ou até mesmo a cultura está dizendo. Mas agora pense comigo mais um pouquinho. Como é que as pessoas de fato atestam este amor que é tão declarado? A bondade já foi dita para alguém que é um amor em exercício. Pare e concorde comigo, eu tenho certeza que sim. Quando nós falamos de amor e alguém de fato entende que esse amor é genuíno, é porque ela identifica o amor em atos de bondade. E precisamos falar disso porque se o fruto do Espírito é amor, a bondade como uma parte desse fruto não pode ser retirada. A Bíblia define bondade e é nessa definição que a gente vai perseguir, vai se acomodar e vai pedir para que Deus desenvolva em nós esse precioso e importante fruto do Espírito. Vamos falar disso, não sai daí, está só começando o Fé para hoje. Já estamos começando, estamos de volta e você que está acostumado com a programação aqui do Novo Tempo sabe que sempre há uma dica de aperfeiçoamento para você, para a sua família, aquele desenvolvimento pessoal tão necessário. Mas mais do que isso, em falar de a nossa vida ficar melhor, nosso intelecto ficar mais potente, um desenvolvimento de fato sempre é em direção a Deus como Criador. Pensa só nisso aqui, só nesse detalhe. Quando Jesus definiu vida eterna, ele disse: a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Uau! Ele não disse que conhecê-lo é um caminho para a vida eterna. Ele disse que conhecê-lo é a vida eterna. Então, sem a gente perder esse nosso compromisso com aquilo que Deus nos disse para fazer e ser, eu tenho uma dica de hoje para você de aprofundamento, de estudo, de você se tornar uma pessoa que hoje dá um passo para mais perto desse conhecimento de Jesus. A revista Esperança Novo Tempo, ela tem muitos temas, aliás, são quase 30 temas para você escolher e se desenvolver. Essa aqui em especial é minha dica, o Espírito Santo. Sim, essa pessoa divina que tem um papel fundamental na construção da vida eterna em nós, em conhecer a Deus e conhecer do lado de dentro que se manifesta do lado de fora. Essa revista aqui chega até você com um telefonema. Sim, você vai ligar para a gente, para a Escola Bíblica do Novo Tempo. Ao você fornecer os dados, você passa por duas coisas ao mesmo tempo, que é ser matriculado na Escola Bíblica do Novo Tempo, faz parte do nosso cadastro e é tratado assim como nosso aluno, e é muito bom que isso aconteça, e receberá a revista na sua casa de maneira totalmente gratuita. É gratuita não porque a revista não vale nada, conforme eu digo, mas é porque você vale muito. E alguém acreditou nisso, de verdade, continua acreditando que são os anjos da esperança. São as pessoas que patrocinam, que investem, são doadores para que você não tenha nenhum custo ao receber esse material. Então não perca tempo. Liga pra gente, fala conosco pelo WhatsApp se você quiser e de qualquer forma, a revista chegará até você. Você vai esperar um pouquinho e os correios vão levar até a sua casa. Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Essa é a dica de hoje. Justiça e injustiça, bondade, maldade, pecaminosidade, santidade. Quando nós nos acostumamos com as páginas da Bíblia e a maneira como a Bíblia divide toda a existência, você vai perceber que não há mais do que dois grupos. Não existem pessoas mais ou menos boas, quase boas ou apenas um pouquinho más. Não, a Bíblia divide toda a humanidade, toda a existência, toda a esfera de ação em apenas dois grupos.
Aqueles que estão alinhados com a vontade de Deus e vivem nele, por ele, para ele, e aqueles que estão fora desse propósito, que vivem contra ele, a despeito dele e para si mesmos. Assim, a bondade é um grande campo da existência que só ele prevalecerá. No futuro, quando nós olharmos para os habitantes do universo, só haverá bons. A maldade, portanto, existe, mas a Bíblia deixa bem claro que ela não tem o direito de existir. A maldade é sim temporária. O bem nunca teve seu início. O que é bom, não há uma data de nascimento para ele. Mas o mal, sim, teve um início. Esse início é explicado na Bíblia, daquele ponto lá no céu, onde um coração passa a ser mau. E tudo que tem início, tem um fim. Então, da mesma maneira que nós cremos que o bem sem início nunca terá fim, o mal com início tem o seu fim, e o seu fim pré-determinado, porque, conforme eu disse, Deus não permite que a maldade tenha o direito de existir, e em breve ela será eliminada da existência. Mas quando nós olhamos para a bondade, ela não fica restrita na Bíblia pela verdade revelada a uma ação apenas. Como todas as coisas do bem na Bíblia, elas estão profundamente enraizadas como um estado do ser, uma forma de existência de fato. O ser humano, o homem, a mulher, um anjo que seja verdadeiramente bom, ele tem características profundas dessa bondade. A bondade está enraizada no seu coração, nas suas crenças, aparece nas suas atitudes e não há incoerência entre o que se deseja e o que se faz. Mais do que isso, a bondade tem uma fonte específica que jorra dessa fonte para um coração e desse coração para o semelhante. É por isso que quando nós pensamos sobre bondade, devemos acrescentar e colocar como estrutura desse pensamento conceitos bíblicos que não podem ser quebrados. E a primeira, por favor, não se esqueça disso, e nós vamos desenvolver isso neste programa. Não existe bondade sem que haja alguém sendo alvo dessa bondade. Isso é muito importante. Pessoas boas são pessoas boas para com outras pessoas. E nós vamos ver que tipo de pessoa é que deve ser o alvo dessa bondade. Antes do final do programa, essa pergunta muito importante deve ser respondida, nós vamos falar sobre ela aqui. Mas ela também tem uma outra característica, e ela também é incontornável, ela é fundante. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse texto é muito importante todas as vezes que nós nos depararmos com a verdade bíblica, porque o que esse texto diz é que não existe nenhuma outra fonte do que é verdadeiramente bom que não seja Deus. Isso significa que se o bem for encontrado em qualquer ponto do universo, ele pode estar e ser manifestado em lugares diferentes, mas ele emana do mesmo lugar. Olha o que o texto diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Deus é a fonte exclusiva do bem. Vamos colocar alguns exemplos? Você hoje perdoou. Você classifica o perdão como uma coisa boa? Eu tenho certeza que sim. Portanto, esse perdão não apareceu do seu coração, não foi produzido pela sua vontade. O perdão é um bem que emana, que procede de Deus. Você recebeu um abraço de aceitação, um abraço de acolhimento, de carinho, algo que te aqueceu o coração. De onde vem essa atitude? De onde vem esses sentimentos? Tudo isso vem de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. Portanto, bondade sem Deus definitivamente não existe. Então, como explicar pessoas que fazem atos bondosos e que são flagrantemente bondosos? Nós olhamos e percebemos que pessoas são ajudadas, uma mão estendida, uma doação é feita, mas aquelas pessoas não têm uma vida coerente ou nem manifestam, professam uma crença ou um relacionamento com Deus. Aliás, esse é um argumento muito usado. A gente ouve ele o tempo todo de gente que fala assim: eu não preciso de Deus para ser bom, ou, numa frase preferida deste tempo da história, eu não preciso ser religioso, pertencer a uma igreja, ser crente, ou seja lá o que for, a maneira como as pessoas estão usando essa expressão para definir aqueles que têm um relacionamento com Deus, falam: não preciso, eu posso ser bom comigo mesmo.
A resposta está nos evangelhos. Jesus passou em muitas páginas dos evangelhos, nos alertando sobre os labirintos que o nosso próprio coração conhece. Assim, a gente consegue manifestar atos pretensamente bondosos com intenções totalmente maldosas. Sim, porque quando a gente entende o que é bondade, nós vamos perceber que a bondade ela é um caminho com uma seta que aponta para o outro. Quando alguma coisa é feita para o outro, para que o benefício gerado seja para mim mesmo, para nós mesmos, Deus automaticamente desclassifica isso como bondade. Alguns exemplos. Quando os fariseus oravam em praças públicas, oravam publicamente, manifestando a sua própria bondade, o seu fervor, eles o faziam para ganhar status social. Jesus disse, já recebeu sua recompensa. Isso não é bondade, porque o fim último da sua ação é você mesmo. Quando alguém entregava uma oferta ou fazia um alarde a partir da sua oferta e Jesus diz assim, que a sua mão direita não sabe o que a esquerda fez e vice-versa. Ou seja, não faça publicidade de uma bondade. Publicidade de bondade é maldade. E explica que quando o outro não é o fim do processo, o objetivo, a razão pela qual a ação é feita, isso aqui não tende a durar, porque em um momento ou outro o coração vai perceber que é desvantajoso e aquele coração que quer vantagem não insiste em coisas desvantajosas. O que ele está dizendo é que ou a bondade é genuína ou essa ação vai acabar mais cedo ou mais tarde. O texto que introduz, aquele imediatamente anterior ao texto de Gálatas 5:22 que estamos explorando e entendendo nessa temporada, ele diz sobre o contraste dos frutos espirituantes. E é muito importante que a gente pare e veja ele com mais calma para não cairmos na armadilha do moralismo. Veja bem, o texto de Gálatas 5, ao final do texto, diz assim, ora, verso 19, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, iniciando a lista, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Imediatamente um coração legalista, moralista, vai começar a pensar, então se eu disser não para toda essa lista de coisas, eu já estou bem do jeito que Deus espera que eu esteja. Sim, não praticar imoralidade sexual, fugir de feitiçarias e não. A religião constituída de não tira do próprio ser o propósito. E por favor, atente para o que eu estou te dizendo. Se uma religiosidade com uma força no proibitivismo e uma base no moralismo apenas, e olhe, eu não estou dizendo que moralidade seja algo dispensável na nossa vida com Deus, mas não confunda moralidade como uma estrutura, um formato de vida onde o outro é respeitado, o coletivo é respeitado e a vontade de Deus é respeitada, com o moralismo, que coloca esta moral num objetivo que ele definitivamente não tem, é colocar a moralidade como um objeto ou uma porta de salvação. Entende o que eu quero dizer? Quando Deus define salvação, o meio pelo qual somos salvos é a graça, somente a graça, e não aquilo que nós fazemos, mas fundamentalmente aquilo que Deus faz. Uma leitura moralista do processo, ela vai colocar uma questão e uma série de proibições. Não faço isso, não faço isso, não faço isso. E no final das contas, repito, ela se torna uma religião onde não há um propósito definido. Tudo é feito pelo que se odeia, tudo é constituído pelo que não se faz. E a pergunta que o universo inteiro vai fazer é, tá, e o que você então deve fazer? Uma das coisas mais fáceis de a gente perceber nesse tipo de pensamento são pessoas que facilmente se posicionam contra alguma coisa,
contra algo. E eu sou contra é uma frase prontamente dita, mas o mundo está desesperadamente precisando saber do que é que nós somos a favor. Sim, as obras da carne aqui são ditas e tem uma lista, mas quando o fruto do Espírito é apresentado, ele é totalmente ativo, ele age proativamente e os efeitos dele são sentidos. O fruto do Espírito é amor, há uma alegria. Você conhece a alegria que se manifesta sozinho? A pessoa ficou solitariamente alegre. Se você for somar os seus momentos alegres, com exceção daquele momento que você estava com o seu celular na mão, vendo coisinhas engraçadas no seu feed ali, a maior parte dos nossos momentos alegres são aqueles que são associados a outras pessoas. Paz. Paz é um exercício com alguém, paz com Deus, paz com o próximo. E bondade é definitivamente um amor em exercício, é uma ação em favor do outro. Aqui o texto diz que o fruto do Espírito se manifesta em paciência, benignidade e bondade. É uma resposta ao propósito que é questionado. Nós agimos em favor das pessoas. No decorrer do texto bíblico, de Gênesis até Apocalipse, há uma evidência do caráter de Deus e a estrutura do seu governo, e algumas palavras vão ser repetidas e se tornam em destaque: misericórdia, justiça, equidade. A misericórdia, a justiça, a equidade não vão simplesmente se constituir, se solidificar, permanecer em pé sem bondade. O estender a mão para alguém e mudar a vida dele com um ato, uma doação, uma atitude, uma energia, um tempo dispensado, envolve para que essa justiça aconteça, a bondade tem que se manifestar. Cristãos são pessoas bondosas. Eles não são bondosos para ir para o céu e não devem pensar assim, porque conforme eu disse anteriormente, isso não é bondade, isso é usar o outro como moeda de troca, como um mecanismo de status social ou para aumentar o nosso score para com Deus. Não, as pessoas que alimentam, elas devem alimentar por uma razão: existe um faminto. Algumas pessoas que vão se dispor a vestir as pessoas que estão descamisadas, elas devem ter uma razão fundamental para vestir as pessoas. É porque elas estão passando frio, ou porque elas não têm uma roupa, ou porque elas não estão se vestindo com dignidade. Quando nós agimos em favor do outro, o objetivo último é o outro. Portanto, uma pessoa bondosa, ela não se constitui pelos atos que faz, mas ela faz pelo tipo de pessoa que ela é. E o motivo para fazer o bem para o outro é exatamente que ele é e se tornou outra pessoa por causa de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 21, dos versos 1 até o 4, há a famosa história da oferta da viúva pobre. E o relato começa assim: Jesus estava observando e viu que os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas, viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Essa, porém, de sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Essa análise de Jesus de uma cena vista diante dele e de todos os discípulos traz para nós uma concepção divina de bondade que contraria, que confronta as ideias de bondade construídas culturalmente e que prevalecem no nosso tempo. A primeira é que bondade não se classifica por quantidade, ou seja, uma doação bondosa, uma ação bondosa não pode ser medida pela quantidade de dinheiro que foi empregada, não pode ser medida pela quantidade de tempo que foi empregado, pelo valor ou pelos instrumentos de medição que usamos hoje. Porque se a gente for pensar claramente, a quantidade de moedas, de ofertas que os ricos colocavam ali naquele gasofilácio, naquele receptor de ofertas, era incomparavelmente maior do que o da viúva pobre.
Aquela viúva, ao colocar ali as moedinhas, se a gente comparar esse relato com outras informações contextuais ou o cruzamento nos outros evangelhos sobre as ofertas e essa oferta aqui, nós vamos perceber que pouco ou quase nada poderia ser feito com aquela quantidade de moedas, com aquele valor que ela colocou. Mas onde foi que Jesus achou um instrumento para classificar aquela oferta como uma oferta de fato verdadeira, genuína e grande? É que ali o ato de bondade dela, de resposta a Deus, não estava na quantidade de dinheiro que ela colocou ali como oferta a Deus, mas estava na quantidade de si que ela colocou para a oferta a Deus. Ela não estava desprendendo alguma coisa do seu bolso, ela estava se entregando para que da sua entrega, colocando todo o seu coração e tudo que possuía para Deus, a bondade manifestou-se para a glória de Deus e não dela. Ela não tinha nenhuma intenção de se gloriar, e aqui se destaca um outro ponto. Conforme eu disse, aqueles outros que foram comparados a ela no ato de dar oferta foram classificados como pessoas más, mesmo doando, porque quando eles davam o que sobrava. Agora pensa na ótica divina de doação, e isso é muito importante para que você e eu compreendamos. Deus coloca marcos de sua soberania em todas as áreas da existência. Quando nós pensamos em alimentação, você vai ver na estrutura de Levíticos que alguns animais não podem ser classificados por alimentos e não simplesmente por eles fazerem mal à saúde. Aliás, essa expressão nem está no texto de Levítico, mas ele diz que Deus soberanamente determinou que eles não fossem consumidos. Portanto, é uma aceitação da soberania de Deus. Dízimos, por exemplo, comparado à árvore do conhecimento do bem e do mal, é um sinal de que Deus é Senhor, soberano e dono da terra. Portanto, o coração humano deve ser colocado ali como um coração que se submete. Mas ofertas, desde que o homem saiu do Éden, elas têm uma relação direta com a maneira como Deus se relaciona com seus filhos. Dentro do Éden, a árvore da vida, o comer do fruto da árvore da vida é ter acesso à perpetuidade, é um acesso ao amanhã. A vida vem de Deus por meio de um fruto. O homem peca e agora a morte ronda a sua vida. De onde vinha a vida de todos os seres humanos depois que a árvore da vida lhe foi vedada? O homem só viveria se o cordeiro morresse. Portanto, o cordeiro fora do Éden tem a mesma função da árvore da vida dentro do Éden. O cordeiro morre para que o filho fique vivo. Quem é o cordeiro? O cordeiro é Cristo, portanto, toda a oferta representa Cristo como a árvore da vida, representa a vida que vem de Deus, o cordeiro que morre, o sangue que verte, é Deus ali dando a vida por seus. Qual é o significado grande para a nossa vida hoje? Não existe nenhuma oferta, nenhum ato de bondade, de entrega, que não se relacione diretamente com o ato de bondade, de entrega de Deus, quando estamos agindo bondosamente ou estamos representando. Portanto, toda oferta se conecta em significado a Jesus Cristo como nosso Salvador e doador da vida. Jesus Cristo é a oferta perfeita. Portanto, a oferta da viúva, aquelas moedinhas, não eram medidas pela quantidade de valor monetário, mas pela perfeição da intenção de alguém que para diante de o que não merece e entrega tudo. Ali é a entrega do coração simbolizada numa ação de ofertar. Nós devemos ofertar e podemos, em ato de bondade, ofertar tempo, ofertar habilidade. Podemos sim também ofertar dinheiro, colocar à disposição o que temos, o que somos, o que podemos fazer para o erguimento, o soerguimento de outro. Mas ele só é classificado por Deus como algo genuinamente bom se a intenção for perfeita como a de Cristo foi. Aí você pode perguntar, mas isso é impossível. Exatamente. A bondade é fruto do Espírito e não da nossa vontade. É impossível para nós, mas é plenamente realidade quando Deus, a partir do seu Espírito, age por meio de nós, pelo seu fruto, o produto, a ação do Espírito Santo habitando no coração humano. O
contexto, aquela conversa de Jesus com o intérprete da lei que deu origem à parábola do bom samaritano, muito conhecida, e a conversa do jovem rico com Jesus traz um ponto de intersecção, um ponto de reflexão muito importante da religiosidade e da ideia de bondade desses dois interlocutores de Jesus. O intérprete da lei se aproxima de Jesus e pede uma definição de estrutura fundante dos mandamentos de Deus. No que se concentra finalmente o ponto que une todas as coisas ditas nas Escrituras. Se você conhece a história, você vai perceber que Jesus devolve a pergunta, ele diz, como você interpreta? E a resposta daquele homem é amar a Deus e amar ao próximo. Mas aquela resposta daquele homem dizendo que amar a Deus e amar ao próximo ainda está totalmente concentrada nele, a compreensão dele e o objetivo final é ele. Porque a pergunta que vem depois dessa aprovação que Deus diz quando ele fala, disseste bem, faz isso e viverás, é quem é meu próximo? A leitura que ele fez sobre um próximo é a leitura de que alguém que reconhecia a existência do outro, mas não reconhecia o outro numa amplitude do que esse representa. Explico melhor. Para ser compreendido como próximo, essa outra pessoa precisava preencher os requisitos de definição dele mesmo. E, obviamente, ele não considerava as características que definem um samaritano como próximo. E é por isso que Jesus usa essa parábola para dizer que o próximo é alguém que pode ser completamente diferente de nós. O samaritano ali é alguém de uma raça diferente, é alguém de um país diferente, de uma cultura diferente, de uma crença diferente. E deve ser alvo de uma bondade ampla. Se ele era diferente, toda essa constituição ela estava real quando ele ajudou um judeu que tem todas essas diferenças e estava caído na estrada. A religião do intérprete da lei é uma religião sem um outro. Da mesma forma, o jovem rico faz uma pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Ele está focado na vida eterna, ele rejeita as mazelas do mundo. Mas essa transformação não existe para ele. Ele só quer obter, ou seja, outra pessoa não está incluída na sua religiosidade. Tanto para o jovem rico como para o intérprete da lei, a resposta de Jesus é a inclusão de mais alguém na sua religiosidade. Quando o intérprete da lei faz a pergunta, e a pergunta dele constitui na síntese de toda a Bíblia, o que Jesus faz é colocar uma estrada e uma outra pessoa nos textos bíblicos que ele está acostumado a entender e ler. Quando o jovem rico faz a pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Na concepção de resposta e de herança da vida eterna, Deus coloca na resposta de Jesus um pobre. Pega todos os seus bens e entrega aos pobres e você terá um tesouro no céu. Imediatamente a inserção de outra pessoa na pergunta deles. Nesse episódio, a gente, olhando para os textos bíblicos, pôde aprender que bondade, primeiro, é uma ação do Espírito sendo produzida no nosso coração e na nossa vontade. Segundo, que as ações bondosas são a manifestação visível do amor, mas ações bondosas não se separam de um coração bondoso e de um desejo genuinamente pela justiça, pela misericórdia na vida de outro. Nós podemos observar também que bondade e maldade é a grande divisão do mundo, sendo a maldade uma atitude, uma forma de pensamento, quando o objetivo final é o próprio ser. E a bondade se caracteriza por uma atitude, uma forma de pensar e organizar a vida, que o objetivo final é outro ser. Que Deus nos faça bondosos sempre, que sejamos conhecidos pela nossa bondade antes mesmo de sermos conhecidos pela lista de coisas que nós não fazemos, e que a nossa fé, além de ser para hoje, seja para o outro.